Bem-vindos ao Fertilicast. Esse é um programa, é um podcast feito para as informações sobre a saúde reprodutiva, né, de um casal, de uma mulher, de um homem. O objetivo do Fertilicast, que foi idealizado por mim mesmo, mas era a necessidade de trazer informações com credibilidade para as pessoas que estão nos ouvindo. Para pessoas da área de saúde também, mas para as pessoas que estão vivendo o problema, para os familiares que acompanham esse problema. Então, eu sempre procuro ter aqui com a gente um convidado que possa trazer informações relevantes, informações confiáveis, para que vocês se sintam tranquilos ao ouvirem o podcast e entenderem todo o assunto, né? Nós estamos em todas as plataformas de streaming, nós estamos no YouTube, sempre é bom que vocês façam seus comentários, porque isso enriquece muito para a gente essa informação que vocês podem trazer. Dá um joia, porque quanto mais a gente crescer, quanto mais a gente divulgar essa informação, mais pessoas podem se beneficiar das suas dúvidas, principalmente relacionadas ao seu futuro reprodutivo. A gente tem vários episódios com congelamento de óvulos, câncer, problemas cirúrgicos, tal, e hoje eu estou muito feliz aqui, porque a gente vai tocar num assunto que tem sido comentado bastante, né, que foram alguns episódios que aconteceram em algumas clínicas de reprodução, e um deles até envolvendo o problema de anestesia, e eu acho que nada mais justo do que eu trazer o anestesista que eu mais confio, que está aqui no meu dia a dia, que trabalha na clínica com a gente, que é professor, que é um professor de farmacologia da São Camilo, que é um professor de anestesiologia da Faculdade de Medicina, que é um cara que tem uma experiência tremenda, coordenador de serviços e tal, e ele hoje cuida muito do nosso serviço, que é o professor Onésimo Duarte. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho, esse é o Fertilicast, então hoje o nosso tema vai ser complicações e como que é a segurança da anestesia em todos os procedimentos, principalmente envolvendo a parte reprodutiva. Onésimo, obrigado por você estar com a gente aqui, né? A gente sempre brinca muito, né, dos nossos nomes, Valdemar, Onésimo, né? A gente brinca, com certeza. Mas a minha felicidade é poder estar aqui com você, te fazendo perguntas, que você possa trazer essas informações e eu queria que você só falasse um pouquinho quem que é o Onésimo, né? Por que você quis fazer anestesia? Por que é a sua história? Conta rápido, que o povo sempre quer saber, o público, né? Quer saber sempre sobre a gente. Bem, Valdemar, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite, né? Porque, como você comentou, nós trabalhamos juntos há muitos anos, temos uma amizade duradoura, né, nesses anos todos, de muita confiança, principalmente do lado profissional, fora a nossa amizade, né? E esse trabalho que você se propôs a fazer é uma coisa muito bacana, no sentido de informar aos pacientes que estão vivendo o problema relacionado à reprodução humana, e poder esclarecer de uma maneira muito mais à vontade, né? Poder passar a esclarecer algumas dúvidas para as pessoas, então fico muito contente. Você perguntou quem é o Onésimo. Eu sou formado já há mais de 30 anos, formei na Universidade de Taubaté, fiz residência no INAPS, e uma coisa engraçada, porque eu entrei na faculdade, eu nunca imaginei que eu ia fazer anestesiologia. E uma das coisas que chamou minha atenção durante o curso foi um professor que eu tive. Um professor, vou até citar o nome dele, Dr. Irimar, de Paula Poço, esse meu professor, ele foi diretor da Faculdade de Medicina de Taubaté na época, e me deu aula de fisiologia, farmacologia e anestesiologia. Então, eu me espelhei muito nele, inclusive quando eu dou aula hoje em dia nas faculdades, como você citou, sou professor de farmacologia, de anestesiologia, em universidades diferentes, mas eu me inspirei muito nesse professor que me mostrou a anestesia de uma maneira que até hoje eu tento passar isso para os meus alunos. Eu até brinco que na anestesia, nós, médicos anestesistas, nós convivemos
com diversos tipos de pacientes, né? Eu digo muito para alguns alunos meus, uma coisa que é assim, eu vou fazer uma anestesia, eu não vou fazer, às vezes, anestesia numa pessoa que é saudável 100%. Eu vou fazer anestesia numa pessoa que tem problema cardíaco, problema renal, problema respiratório, problema neurológico. Então, nós temos que conhecer a fundo todas essas patologias, essas doenças, e lembrar que eu vou usar algumas medicações para poder fazer essa anestesia, que eu comento é o seguinte, é um estado de coma farmacológico. Então, você imagina o quanto que nós temos que galgar dentro dos estudos de fisiologia, farmacologia clínica, para poder realizar um procedimento cirúrgico com sucesso, né? Esse conhecimento vem de anos de formação. Nós fazemos, por exemplo, 6 anos da faculdade de medicina, como dentro da sua especialidade, você fez os 6 anos, mas tem as especializações, as residências, e nessa residência, por exemplo, no caso da anestesia, são 9 anos no básico, mas você pode se especializar, por exemplo, em neuroanestesia, cirurgia só para cirurgia cardíaca, cirurgia para pediatria, então pediatra só especializado para criança. Então hoje deu uma diversificada, mas a grande maioria tem esse conceito de que a clínica para nós é muito importante. Tá? Então esse conhecimento que vai adquirindo durante os anos é muito importante. E vocês agem na dor também, né? Também muitas vezes tem grupos só trabalhando para tirar a dor do paciente. Né? Tem. Dentro dessa especialização que eu falei para você, eu falei de neuroanestesia, falei de cirurgia cardíaca e pediátrica, mas também nós temos que, hoje em dia, quem emite o certificado de dor da Associação Médica Brasileira, uma das categorias médicas é a anestesiologia. Então, a Sociedade Brasileira de Anestesia emite o certificado, que seria, então, tem 1 ano a mais ou 2 anos a mais, depende da instituição, para poder chegar e dizer que é um especialista em dor. Uhum. Né? Então, nós anestesiologistas trabalhamos diretamente, né, com a dor. Assim como vocês, dentro da sua especialidade, eu digo isso porque todo procedimento, às vezes cirúrgico, uns vão ter dor mínima, outros podem ter uma dor mediana e alguns podem ter uma dor muito mais severa. Né? E a anestesiologia também, por exemplo, que a gente vai falar muito da parte reprodutiva, da anestesia na reprodução, mas existe uma enorme diferença entre o tipo da anestesia e da avaliação que vai ser feita dentro de um hospital, onde vai ter uma cirurgia grande, onde vocês vão fazer uma abordagem diferente, talvez, inicial, do que um procedimento como uma endoscopia, um procedimento mais ambulatorial, né? Então, você explica um pouco, que eu acho que o público, eles gostam muito de saber essa diferença, né? Porque, eu vou chegar ali na clínica, tem infraestrutura na clínica para eles ficam com medo, né? Então, às vezes, isso é importante eles entenderem que uma infraestrutura hospitalar é uma coisa, a infraestrutura da clínica é outra. Claro. Mas... Bem, uma das coisas que eu costumo dizer, a diferença da clínica e do hospital, você tem que levar muito em consideração, o hospital geralmente vai receber um paciente para cirurgias um pouco mais complexas. Na clínica, óbvio, nós não vamos fazer muitas coisas não, coisas complexas geralmente são feitas em hospitais. Então, quando você faz uma cirurgia num hospital, geralmente o anestesista vai até o quarto, vai conversar com o paciente, faz uma avaliação, prescreve algumas medicações pré-anestésicas, no sentido de aliviar, por exemplo, a ansiedade, o pessoal está muito nervosa, você usa então essas medicações pré-anestésicas no sentido de acalmar, tá? De acalmar, de diminuir esse grau de ansiedade da pessoa. E grau de ansiedades são coisas, o pessoal fala, mas tem problema ser ansioso? Tem. Você fica com o coração acelerado, né? A gente chama de taquicardia, pode aumentar a pressão arterial. Então, a ansiedade, liberando algumas substâncias, né? Até vou citar o nome, a noradrenalina,
ela aumenta no sangue por causa do estresse, existe um hormônio, né, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e você pode então ter taquicardia, essa frequência cardíaca muito rápida, pode ter então a pressão arterial e as complicações que podem ocorrer disso. Então, isso vai dar uma abordagem das minhas medicações dentro da sala de cirurgia completamente diferente. Eu vou pegar um gancho nisso que você falou, porque quando eu já fui operado algumas vezes, principalmente até no meu joelho. E a que eu mais não gostei foi quando eu recebi um pré-anestésico antes de chegar no centro cirúrgico. Porque o que acontece? Eu perdi todo o controle, eu cheguei no centro cirúrgico, eu não vi o cirurgião, eu não lembro de nada, eu não lembro nem de como foi minha anestesia, que eu acho que para algumas pessoas isso é extremamente importante. Mas no meu caso especificamente eu fico mais tranquilo quando eu tô vendo tudo que tá acontecendo até você dizer tchau, vai dormir, né? Quer dizer... Valdemar, você falou um negócio que é muito interessante, porque existem trabalhos que falam o seguinte, uma boa visita pré-anestésica, você ir no quarto, conversar com o paciente, ou mesmo, às vezes, numa cirurgia complexa, você fazer uma consulta num ambulatório de anestesia, esse trabalho que foi realizado diz que se você tem uma relação boa, médico-paciente, você passou a confiança para esse teu paciente no quarto, no ambulatório, a necessidade de medicação pré-anestésica diminui. Então, o que você falou, você, por exemplo, que é da área médica, um pouco diferente, então você sabe o que vai acontecer, então o teu grau de ansiedade é um pouco menor. Sim. Agora, existem pessoas que não são da área da saúde que também... nunca entraram no centro cirúrgico. Que nunca entraram, mas a conversa que pode ter com o médico anestesiologista nessa visita, ou no quarto ou no ambulatório, pode fazer com que ele se sinta tão seguro que não há necessidade de medicação pré-anestésica. As pessoas, a medicação que nós usamos, muitas delas, é uma medicação comum, vende até em farmácia, com receita, lógico, que tem que ser prescrita por médicos, né, que é o Dormonide. Ele dá muita amnésia. Então, por isso que você chamou atenção, quando você fala que tomou, ele não lembra nem de ter visto o médico cirurgião, é porque deve ter sido o Dormonide que você tomou no quarto, por exemplo, então ele dá um grau de amnésia. Tem pessoas que gostam disso. Agora, tem pessoas que não gostam de perder o controle. Eu acho que foi o meu caso. Tem pessoas que não gostam de conhecer do desconhecido e querem manter o controle. Eu estava, inclusive, conversando com a minha cunhada, que vai fazer uma cirurgia, e vai fazer em hospital, cirurgia um pouco maior, e ela estava, inclusive, falando, eu lembrei agora quando você disse isso, porque ela chegou e comentou comigo, eu não gosto de perder o controle. Eu gosto de ter o controle. Então, eu gostaria de, por exemplo, se eu for tomar uma hack, eu gostaria de ficar acordada. Eu falei, eu não vou conversar com ninguém, não vou perturbar os médicos que estão concentrados no procedimento, mas eu não queria tomar. Mas ela mora no Rio de Janeiro, então não sou eu que vou fazer a anestesia dela, como ela mora lá, né? Então não sou eu que vou fazer, porque senão eu até deixaria ela acordada. Agora, tem aquele outro lado. Que é a da clínica, né? Não, então só terminando o lado do hospital. Aquele problema que eu citei anteriormente. Por exemplo, a minha cunhada, ela tem um grau de ansiedade muito grande. Eu não sei se eu, deixando ela acordada, eu vou fazer uma hack com ela acordada, ela vai ter como resposta aquelas alterações que eu falei para você, que pode me prejudicar um pouco. Ficar mais tensa também. Ficar mais tensa vai poder prejudicar. Então, a diferença do hospital é essa. Fazemos procedimentos maiores, a visita é feita ou no quarto, ou depende da cirurgia, pode marcar uma consulta com o médico anestesiologista para poder conversar e decidir qual a melhor abordagem que ele vai assumir no caso. Na clínica é diferente. É diferente no quê? Com relação ao equipamento, nós trabalhamos juntos na instituição, o Instituto Ideia Fértil, a gente pode falar o nome. Ideia Fértil. Nós trabalhamos, então, no instituto. Lá nós temos 4 salas de cirurgias e
todas elas equipadas com monitorização, equipamento de anestesia. Então, nós não fazemos uma anestesia com falta de algum tipo de recurso que pudesse nos prejudicar. E eu não digo nem nos prejudicar o paciente. Tá? Que a nossa função, a nossa meta aqui é cuidar dos nossos pacientes da melhor forma possível. A gente tem tudo que é necessário, quer dizer, não existe... Tudo. Porque, bem, nós somos mais velhos e eu lembro perfeitamente no comecinho da minha vida médica que os aparelhos eram mais delicados, poxa, a gente trabalhava às vezes sem oxímetro, né? A gente trabalhava no passado só com a parte clínica, o médico ia vendo lá a cor do lábio, né? Vendo a frequência cardíaca, medindo a pressão no manguito ali com a mão, né? E ouvindo com o estetoscópio. Isso, cara, gente, né? Acabou, não existe mais. Então, quando a gente está num hospital, a gente está numa clínica, o que a gente fala, o seu carrinho de anestesia, né, o seu ele não é uma Kombi, ele é um carro bom, né? Quer dizer, a gente trabalha ali em qualquer situação com o mesmo nível de segurança hospitalar, né? Com o mesmo nível. É lógico, você, por exemplo, vou citar uma coisa, existe você tem um procedimento cirúrgico que é um pouco maior. E às vezes eu tenho que mandar esse paciente para a UTI. Pode ocorrer uma intercorrência, tanto no procedimento cirúrgico quanto no procedimento da anestesia. Como eu disse, são pacientes mais graves que estão, né, no hospital. São pacientes, mas não digo nem a gravidade, depende do tipo de cirurgia que vai ser feita. Então, às vezes, tem que ir para uma UTI. Nós podemos ter um dia uma intercorrência? Podemos. Não vou negar para você que nós podemos ter. Nunca tivemos. Mas nós temos uma coisa que é o quê? Retaguarda hospitalar. Então, se eu tiver algum problema que eu falo, vai precisar ir para o hospital para recuperar numa unidade de terapia intensiva ou ficar internado, porque na clínica, óbvio, nós fechamos e não funciona à noite. Então, se tiver uma internação, que eu digo, não é só em UTI, pode ser uma internação também na enfermaria, num apartamento. Então, existe essa tranquilidade para nós, de sair médicos da clínica, com o médico junto, indo até o hospital. Porque, então, isso que eu acho que era importante, porque agora vai entrar naquele tema mais salgado nosso, que a gente viveu aí, incrivelmente, eu já faço reprodução há mais de 25 anos, e, poxa, era uma coisa que a gente não ouvia falar, né? Mas eu lembro muito bem da história dos primeiros casos de bebê de proveta no Brasil, tá? Que foi noticiado no Fantástico. Eu conhecia muito bem o médico, porque ele era amigo do meu pai, que era o Dr. Milton Nakamura, já falecido. E uma das pacientes, ele fez alguns casos para fertilização, com o Fantástico reportando tudo, e uma das pacientes morreu no hospital, eu não vou falar o nome do hospital, mas Hospital Bom de São Paulo, morreu na anestesia. E foi assim uma loucura, porque você imagina, né, gente, Fantástico filmando tudo isso aconteceu. E esse é um ponto que é extremamente importante, né? Então, na reprodução a gente não vê acontecer isso, numa endoscopia que está fazendo, numa colonoscopia, normalmente a gente não vê esse tipo de intercorrência, porque são procedimentos simples, pequenos, com menos potencial ou menos risco, né? Mas o risco existe, não é isso, Onésimo? E as pessoas têm que entender que é como os exemplos de avião, que você estava falando até anteriormente para mim, né? É um negócio... Valdemar, acontece muito quando a gente fala de risco na anestesia, quando fala por exemplo, acidentes que aconteceram, que pacientes foram a óbitos, às vezes o paciente me pergunta, doutor, tem risco? Tem. Eu não posso mentir que não tem. Existe um risco? Existe. Mas eu brinco. Como eu disse, eu dou aula em faculdade, trabalho muito com os estudantes do curso de medicina. Eu sempre comento uma coisa assim, às vezes, se eu der alta para você no quarto e você andar nas ruas de São Paulo, é mais perigoso acontecer
alguma coisa na rua com você do que você ser submetido a um procedimento, por exemplo, para cirurgia cardíaca, tá? O risco de você andar na rua, eu acho, nas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu acho muito mais perigoso você andar na rua do que ser submetido a um procedimento anestésico cirúrgico. Até nós estávamos comentando antes da gravação, né? Nós estávamos falando de riscos anestésicos cirúrgicos. Eu brinquei até com o Valdemar falando, nós estamos gravando aqui, nós estamos num estúdio aqui em São Paulo e pode cair um avião. Pode, nós estamos perto do aeroporto, inclusive. Pode cair um avião aqui? Pode. É raro? É muito raro. Então, esse risco é bem diminuído. Se compara, a anestesiologia hoje é uma das especialidades médicas muito seguras. E eu falo isso lembrando o que eu citei no início desse nosso bate-papo, que nós estudamos 6 anos de medicina, 3 ou 4 anos a mais. Então, são 10 anos de estudos que você convive, então, com pacientes. No caso de começar a fazer a especialidade de anestesia, você vai anestesiar muitos casos. E isso vai te dando aquela segurança. Como nós havíamos comentado, de equipamentos altamente modernos hoje em dia, que você tem uma monitorização do paciente muito segura. Tudo isso é para trazer para o paciente um bem-estar, uma confiança nessa relação que o paciente tem com nós. Não só comigo, né, como anestesista, mas como você. Então, e tem um fato importante que até você estava falando agora, eu estava lembrando, né? A nossa importância também nisso. Então, por exemplo, se eu vou fazer um procedimento cirúrgico, que muitas vezes eu poderia fazer um procedimento cirúrgico até no meu consultório, na minha clínica, eu não tenho o aparato necessário, mas é só botar um negocinho na veia e a paciente dorme e eu faço. Isso pode ser feito, né? Na verdade, não é aconselhável ser feito esse tipo de coisa, exatamente por quê? Porque eu lembrei daquele negócio do peeling de fenol, né? Esse caso foi marcante. A pessoa foi fazer o peeling de fenol sem anestesia, sem suporte, sem nenhuma retaguarda, né? E a pessoa morreu. E a gente faz, muitas vezes vocês fazem, né, anestesia para o pessoal fazer o peeling de fenol, pelo risco que tem que ter um anestesista cuidando ali atrás. Então também tem a nossa parte, né, do médico, do clínico e do cirurgião, de saber aonde fazer as coisas. Porque a gente, nas áreas gerais, onde a gente vê mais complicações são nos cirurgias plásticas. Porque às vezes eles não estão ou pelo menos eles não estão pensando nesse risco, né? Então, vou fazer uma coisa local, vou fazer uma coisa com uma sedação leve e tal, e não dá o grau de importância que, por exemplo, as clínicas, e eu vou falar, acho que todas as clínicas de produção, eu vou falar porque eu conheço muitas, é a preocupação que a gente tem, porque nós vamos ter que enfiar uma agulha, né, dentro da pelve da paciente e tal, então não existe muita possibilidade, até existe, mas não é muito ruim para o paciente de dor. Mas então por isso que eu não estou acostumado a ver esse tipo de problema, como eventualmente pode acontecer na cirurgia plástica, né, Onesmo? Eu acho que isso é relevante, né? Eu acho, assim, que cada um na sua área, né? Então, por exemplo, nós lá no Ideia Fértil, com todos os médicos, nós trabalhamos numa integração muito boa. Essa integração no sentido de eu respeito a tua especialidade, você respeita a minha, e cada um, vamos dizer um termo assim, cada um no seu quadrado, né? Porque e uma coisa que me preocupa, às vezes, é quando um médico vai fazer algum procedimento, fala, não, só vou fazer um anestésico local. Você pode ter intoxicações por anestésico local. Ele pode dar problema? Pode, bastante. Pode pegar circulação, dar uma bradicardia. Se pegar a circulação, pode, inclusive, dar parada cardíaca. Então, agora, pensa bem, você fazendo um procedimento, qualquer que seja, se você tem que deslocar tua atenção para ficar observando o paciente, você pode cometer erro na tua área, porque você não vai conseguir fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você não vai conseguir fazer uma medicação para sedar e olhar lá no monitor se está tudo certo. Você vai desviar a sua atenção. Então, dentro da minha área,
na anestesiologia, vou ficar concentrado naquilo que eu vou fazer. Como você, que você acabou de falar, quando você faz uma punção ovariana, você coloca uma agulha na pelve da paciente, uma agulha grande, né, digamos, muito grande, para alcançar os locais que você tem que alcançar no ovário, para poder fazer essa punção. Então, esse desvio de atenção seria algo muito relevante que pode incorrer em riscos muito profundos. Então, eu, por exemplo, eu já fui submetido a endoscopia várias vezes. Então, eu faço em locais onde eu tenho uma infraestrutura boa, vai ter um médico anestesiologista que vai fazer minha anestesia e vai ter o endoscopista se preocupando só com endoscopia, o anestesista só Então eu com vou até anestesia. aproveitar o momento para dar uma... E você também é um profundo conhecedor dessas coisas, mas eu vou dar um recado para vocês que estão nos ouvindo. Antes de fazerem procedimentos, não só da parte reprodutiva, tá? Qualquer procedimento que envolva alguma anestesia, que envolva algum procedimento técnico, não só clínico, né? Clínico é atender, examinar, ver os sintomas e tratar. Mas o técnico é quando você vai botar a mão para fazer algum reparo, alguma correção, alguma cirurgia, algum procedimento. Vocês têm que saber quem que é que está fazendo isso. Vocês têm que saber se é um profissional habilitado para isso. Hoje os conselhos regionais de medicina, eles estão ali, todos têm seu RQL, que é a sua especialização, são médicos cadastrados, ele tem título, ele não tem título. Por favor, gente, façam isso. Porque a pessoa que fez um título, a pessoa que se desenvolveu na carreira, a pessoa que avalia, que cresce, ela vai ter menos risco de cometer esses erros, né? De marcar um procedimento no local não adequado, pensando só no dinheiro. Hoje em dia a gente tem muita gente ganhando dinheiro com os influencers da mídia social, e aí o que importa? Mais o dinheiro, a fama, e às vezes troca os pés pelas mãos. Né? Então, tudo que a gente está conversando aqui é exatamente para que vocês possam ter segurança durante um procedimento, principalmente na área reprodutiva, porque que aconteceram essas coisas, as pessoas ficam com medo, né? E medo da anestesia. Eu falo que eu deitaria naquela cama para tomar anestesia todos os dias, por exemplo, com o Onésimo ali, tranquilamente, porque é uma delícia você ter aquela sensação de que você dormiu, mesmo não sentiu nada, acorda bem, é um negócio impressionante, é impressionante. Então, eu acho que esses são os grandes pontos chaves que a gente tem. E os pacientes, eles chegam fazendo muitas perguntas, muitas dúvidas, até bobas, e eu acho que a gente tem que agradecer, inclusive, ao pessoal, né? Você queria falar também um pouquinho, mas a gente vai falar mais no final, mas agradecer ao pessoal que nos ajudou, porque eu tenho uma série de perguntinhas aqui que eu vou fazer para você, perguntas leigas, que os pacientes fizeram para nossos times de enfermagem sobre o medo da anestesia, né? Então eu quero até, inclusive, agradecer a Dani, nossa enfermeira, e toda a equipe que mandou e que nos ajudou aqui no podcast, e vou fazendo aqui umas perguntinhas, então, Onésimo, vamos ver se a gente faz Vamos lá, um bate-bola rápido, são as perguntas mais comuns. Então, pergunta número 1, posso acordar no meio do procedimento? Essa é uma pergunta que eles fazem não só para as enfermeiras, fazem para mim. Então, não. A maneira... Existe uma diferença, eu gostaria só de fazer o seguinte. Todo mundo fala em sedação. Existe uma diferença em sedação e anestesia. A sedação é como se fosse um sono. A hipnose, eu tenho hipnose, né, que vai fazer dormir, vai acalmar, mas você fica desperto. Eu consigo te acordar numa sedação. Mesmo profunda, se eu desencadear alguns estímulos mais profundos, eu consigo acordar o paciente numa sedação. O que na realidade nós fazemos lá é que todo mundo fala o termo sedação, mas existe essa diferença. Então, o termo que eu prefiro é anestesia geral. Aí o pessoal pergunta, mas anestesia geral tem que entubar? Não. No nosso caso, de punção ovariana, e mesmo para procedimentos masculinos, buscar espermatozoide, para buscar espermatozoides, nós fazemos uma anestesia geral sem intubação. Por quê? A pergunta do Valdemar é justamente essa. Vai acordar? Não. Se tivesse numa sedação leve, mediana e mesmo profunda, com um estímulo forte, inclusive de dor, poderia acordar. Mas no caso da anestesia geral,
as medicações que nós utilizamos, medicações seguras hoje em dia, tá? Bem seguras. É óbvio que cada paciente é um paciente. Eu não posso fazer como eu chamo de receita de bolo para todo mundo. Existem medicações que podem fazer bem para você e, por exemplo, no meu caso, fazer muito mal. Então eu tenho que individualizar cada procedimento anestésico que eu vou determinar. Então, o risco de acordar no meio não tem. Não tem. Então vamos para a pergunta número 2. Por que precisa de acompanhante quando vai fazer procedimento com anestesia? Bem, as drogas que a gente utiliza para fazer anestesia geral são drogas que tem um nome técnico chamado psicotrópicas. Mexe com o quê? Com o sistema nervoso central, com o teu cérebro. Então, eu acabei de falar que eu preciso fazer com que você vai dormir mesmo, tá? E não é uma sedação, uma anestesia geral. Essas drogas são drogas fortes, tá? Lembra que eu falei no início, acho que eu comentei uma coisa que é assim, é um estado de coma farmacológico. Então você imagina que eu vou levar você para um estado de coma farmacológico e te fazer acordar com tranquilidade, tudo assim. Então essas drogas, elas são altamente potentes. Às vezes você vai para a recuperação na clínica, vai para a recuperação pós-anestésica e acorda achando que está tudo bem. Mas existe ainda circulação daquelas medicações muito fortes. Então, nunca deve-se ir sem acompanhante. Por quê? Seus reflexos, por exemplo, para dirigir, para andar na rua, pegar um ônibus, pegar um táxi, pegar um Uber, às vezes fica prejudicado. Então, você corre um risco quando não leva um acompanhante para poder te ajudar nessa... Mas tem até mais uma situação. Vamos supor que uma mulher veio sozinha, tomou anestesia e ela foi embora e ela deu uma dormida no táxi e o táxi levou ela, estuprou ela. Também tem essa coisa criminal. É um perigo risco. isso. Perigo, né? É um perigo. É um perigo. Você fica completamente... Porque você pode ter a recirculação dessa medicação. Exato. E pode... Tanto é que muitos pacientes, quando vão para casa, por exemplo, falam que chegam em casa e dormem muito. Tá? Então, por quê? Porque ainda tem resquício dessa medicação com você. Então, hoje em dia, a gente não deve confiar em ninguém, né? Então, não estou falando de alguma classe aí, mas tomar cuidado, que você pode ir para como o Dr. Valdemar acabou de falar, pegar um meio de transporte aí que às vezes de uma pessoa não confiável e poder sofrer as consequências de um ato que você poderia evitar levando muito acompanhante. Importante essa pergunta. Agora tem uma outra pergunta aqui que é básica pra gente, né? Mas para as pessoas talvez não seja. Por que não posso tomar líquidos antes do procedimento? Eu acho que é importante responder essas coisas. Eu vou comentar, então é o seguinte, tanto líquido, tá? Como alimentos. Por quê? Quando eu falei para vocês que a gente faz uma anestesia geral, você tem uma depressão do teu sistema nervoso. Essa depressão do sistema nervoso, você não tem mais reflexos. Você, às vezes, vai parar de respirar. Quem vai ajudar você a respirar? Sou eu. Com um balão, uma máscara facial, e eu vou tentar fazer você respirar adequadamente. Só que aqui na nossa laringe, ou na orofaringe, laringofaringe, nós temos a entrada da traqueia, que leva o ar para o pulmão, e temos o esôfago, que leva o alimento para dentro do estômago. Se você não está em jejum, você tomou líquido, você se alimentou, a hora que eu ponho o balão e faço o ar entrar no pulmão, ele vai para onde também? Ele vai para dentro do estômago. Ele vai para dentro do estômago, aumenta a pressão dentro do estômago, corre o risco da comida, do alimento, subir pelo esôfago, cair dentro da traqueia. Então é como se você estivesse engasgando. Quando você tem reflexo, se você for vomitar, você vira a cabeça e vai ter
ou desencadear o vômito. E você se defende. Quando você está anestesiado com anestesia geral, a hora que eu fizer esse movimento e o alimento descer para a traqueia, você não tem esse mecanismo de defesa. Então isto é uma coisa que eu falo, não é para deixar as pessoas com medo, mas pode morrer por aspiração daquele conteúdo que estava no estômago e cair na sua traqueia e alagar o teu pulmão. Isso é uma das coisas mais graves, assim. Coisa mais grave. Por isso que a Então, gente não anestesia, né? Vocês bloqueiam, não vou anestesiar, né? Porque a não ser casos de urgência, né, por exemplo, um acidente de automóvel grave que tem que operar na hora, na nossa cidade, que é muito violenta, ferimentos por arma de fogo, ferimentos por arma branca, que tem que operar de uma maneira muito mais rápido, então, aí sim, nós corremos esse risco, mas é um risco, como eu digo, controlado. Mas em cirurgias que eu chamo de eletiva ou marcadas, nunca nós fazemos. Então, e eu vou emendar uma das perguntas aqui que eu estava olhando quais são. Por que não pode, então, tomar um Mounjaro, o Ozempic, as canetinhas, porque eu não tenho problema com propaganda, mas por que não pode usar as canetas emagrecedoras, então? E não é só caneta, hein, Valdemar? Eu queria lembrar que o próprio comprimido também, porque tem os comprimidos, não só as canetas. Rebels. Eles fazem uma coisa, eles são análogos de uma substância. Quando você compra a caneta, já está escrito, é análogo de uma substância chamada GLP. Esse GLP, no meu cérebro, ele faz respostas no meu sistema, que eu falo do trato gastrointestinal, ele atrasa o meu trato gastrointestinal. Ou seja, você comeu um alimento agora, daqui a 8 horas, que seria um jejum adequado, uma pessoa que não toma essas medicações está com o estômago vazio, não corre o risco de regurgitar aquele conteúdo que eu falei. Agora, quando você toma essas canetas, o que acontece? Há esse retardo no esvaziamento do estômago, que a gente chama de esvaziamento do trato gastrointestinal. Esse retardo pode demorar 12 horas, 14 horas. Então, o teu período de jejum de 8 horas não significa que esvaziou o teu estômago. Então, o risco de você ter é como se você não tivesse ficado em jejum. Então, o risco, inclusive, de mortes pode acontecer por causa do conteúdo. Por isso que a gente suspende. E por isso que e são semanais, muitas vezes, então esse efeito ele fica por muito tempo, por isso que tem que ficar muito tempo também. Eu falo que essas canetas, depende da medicação, tá? Mas o mínimo é 15 dias, de 21. Porque a medicação tem o que nós chamamos de meia-vida. A meia-vida dessas medicações são, por exemplo, os da tirzepatida, por exemplo, 7 dias. Agora, para limpar toda ela e não deixar essa sensação de que você está com o estômago vazio e não está na realidade, dá 15 dias. Outro, a semaglutida, por exemplo, 21 dias, a meia-vida de 10 dias mais ou menos. Então, é risco de vida, pessoal. Então, uma coisa que vocês nunca devem omitir por médico anestesiologista é o uso dessas canetas e pode ser também um medicamento via oral. Sendo análogo do GLP, existe esse problema. Tá, eu vou emendar 2 perguntas aqui, né? Que são as perguntas 4 e 5, que é como é a recuperação pós-anestésica e se vai sentir alguma dor. Se vai sentir alguma dor vai depender muito do procedimento, eu acho que isso até fica meio claro, mas como que é essa recuperação? Por que precisa ficar tanto tempo ali? Por que algumas anestesias têm mais tempo, que outras anestesias têm menos tempo? Olha, isso depende da medicação utilizada, depende inclusive do próprio paciente. Tem pessoas, por exemplo, eu tinha um amigo que tomava, amigo de faculdade, ele tomava aquele Dormonide que eu falei para você, que dá amnésia, mas ele tomava em casa para dormir mesmo, não era em hospital. E ele tomava 1/4 do comprimido, e ele dormia muito bem. 1/4 do comprimido dá 3 miligramas, é um comprimido de 15 miligramas. Para vocês terem uma ideia, eu tomo, se você me acordar, às vezes eu nem amnésia tenho.
Então isso, cada medicação é metabolizada de uma maneira totalmente diferente Em cada para corpo. cada organismo, para cada corpo, para cada indivíduo. Então, eu sempre comento, como eu falei, eu sou professor de farmacologia, eu falo assim, uma medicação que é boa para você, às vezes não é boa para mim. Tem pessoas que, por exemplo, vão tomar Tramal, que eu uso bastante, inclusive na clínica, para dar o alívio da dor, que nós já vamos falar disso. Ou eu tenho a minha norinha, ela não Tramal para ela já fala, é que nem água. Por quê? Metabolismo de cada indivíduo. Então, cada indivíduo vai responder de uma maneira. Então, tem pessoas que vão para a recuperação e em 10, 15 minutos estão muito acordadas. Cuidado, porque eu falei que pode a droga recircular e te fazer ficar mais sonolento depois. Então, aquele cuidado e a necessidade do acompanhante. Mas o que a gente faz na recuperação? A mesma monitorização que a gente faz na sala. A gente vai monitorizar como é que está a tua respiração, se você está mandando oxigênio legal para o sangue, se o sangue está captando esse oxigênio e mandando para os tecidos. Nós vamos ver tua frequência cardíaca, tua pressão arterial, e tem critérios para essa alta. Inclusive, a nossa equipe de enfermagem lá do IDEFET, eu agradeço muito as meninas pelo trabalho que elas fazem lá, porque nesses critérios é que nós vamos decidir a alta do paciente ou não. Tá? Então, vai ter dor? Que era outra pergunta que você colocou. Depende do procedimento, da resposta à medicação que foi dada. Por que depende do procedimento? Tem punções que são mais difíceis. Tem punções que têm muitos folículos, né? Então os óvulos que você vai captar nessa punção. O tempo que ficaria. Então, número de folículos, sai agulha. Então, tudo isso importa para ter um maior ou menor grau de dor. Eu procuro para todos os pacientes que a gente anestesia lá, eu tento já fazer medicações anti-inflamatórias, medicações analgésicas. Muitas vezes antes do procedimento, né, que eles chamam de pré-emptivas. Eu brinco que é o meu combo, mas são medicações que já são, eu até explico às vezes para os pacientes, estou colocando medicação, mas não é nem para agora, é para quando você acordar na recuperação, para você não ter dor, não ter enjoo, não ter desconforto, não ter cólicas. Óbvio, pode ter, pode, mas nós estaremos lá para medicar da melhor maneira possível. Então, pode ficar com certeza que temos drogas até potentes, assim, no sentido de evitar dor no pós-operatório. Eu estou rindo aqui porque a próxima pergunta é muito engraçada. Porque a gente brinca com isso, inclusive, quando está anestesiando, né? Inclusive, tem alguns vídeos de internet que a pessoa fica lá contando e fica filmando enquanto está sendo anestesiada para ver até que número ela consegue contar. E eu tô rindo aqui porque as pacientes, às vezes, elas ficam... Eu vou falar durante o procedimento, eu vou falar durante a anestesia. Às vezes você vai falar e você nem sabe o que você vai falar. A gente até brinca, às vezes fala, então, mas se você for contar, você me conta aí qual que é a sua senha do banco. Claro, brincadeiras à parte, mas assim, existe uma fase da anestesia, né, Onésimo? Não, então, é assim, também depende da medicação utilizada, tá? Depende da medicação. Tem uma que consegue falar até bastante coisa, só que nós utilizamos o Dormonide junto, mas no caso da punção ovariana principalmente, as duas drogas, as medicações, os medicamentos que eu utilizo, principalmente um para tirar dor, chama fentanil, outro que é o propofol, que é um hipnótico potente. Essas duas drogas, primeiro que vai dar uma depressão muito grande no sistema nervoso central. Eu falei que eu tenho que ajudar vocês a respirar. Então, se eu tenho que ajudar a respirar, você está num grau de depressão do sistema nervoso tão profundo que não tem nem como falar. Se nem respirar você vai respirar, muito menos falar. Então o risco, olha, de falar é muito pequeno. E a droga que a gente utiliza, eu quase não uso a droga que é o Dormonide, que dá amnésia.
e nem uso uma outra droga, chama ketamina, vou até dar o nome. A ketamina que nós não utilizamos é um analgésico potente, mas nós não utilizamos pelo risco de falar algumas coisas e sonhar também muito ruim. Não são sonhos bons. Então, a gente não utiliza. E quando utiliza, usa de uma maneira em que você não vai despertar e não vai ficar falando. Tá, agora eu tenho uma pergunta aqui que essa é bem séria, porque esse assunto virou sério por muito tempo. E na reprodução já foi muito sério também, né? Eu vou ficar sozinha na sala com o anestesista e com o médico, ou só com o anestesista, ou só com o médico, e eu vou citar isso porque na reprodução humana, no passado a gente teve um médico, inclusive foi preso por conta de reprodução humana, com acusações sobre abuso, estupro de vulnerável, estupro por pegar os pacientes na hora que estavam sedadas ou acordando da sedação, etc. Recentemente tivemos anestesista abusando de pacientes em hospital público, em situações assim inacreditáveis, porque isso é uma psicopatia de um ser humano, né? Mas com isso tudo foram criadas regras, né, Onésio? Então essas regras elas são importantes e eu tenho um episódio nosso aqui com a enfermagem, com a enfermeira Andréia, só falando desses riscos, da importância, do direito que o paciente tem, principalmente a mulher, né, que está mais vulnerável nessa situação, de ter um acompanhante dentro do centro cirúrgico, porém tem umas regras, esse acompanhante tem que ser da área cirúrgica, tem que ser da área médica, tem que saber lidar lá dentro, mas sim, existe isso. Mas assim, o meu convidado, Onésimo, ele vai explicar qual que é realmente como funciona essa dinâmica numa sala, porque dificilmente a gente fica uma pessoa sozinha numa sala, porque a sala ela roda, né, Onésimo? Então, existe uma dinâmica para isso, né? Bem, é uma pergunta bem delicada, como você citou, houveram histórias do passado aí, como você até colocou bem, psicopatias, né? Então são pessoas doentes que realizaram, né? Não dá, né? Não vou nem comentar as coisas que foram feitas, mas hoje em dia existem protocolos, por exemplo, mesmo para atendimento. Hoje em dia atende-se, inclusive, com acompanhantes na sala. No nosso caso, no Ideia Fértil, uma coisa que eu admiro muito, e vou aqui fazer um agradecimento especial a todo o pessoal da enfermagem do Ideia Fértil, tá? Tanto de Santo André, nós temos 2 unidades, Santo André e São Paulo, o acolhimento que elas têm com os nossos pacientes. Eu vejo só elogio das pacientes por elas, o atendimento, o carinho, o acolhimento que elas propiciam a paciente é bem diferenciado, é bem diferenciado. Agradeço a elas, em nome dos pacientes, inclusive, pelo atendimento que elas isso dá muita segurança pra gente. Dá. E eu posso dizer, gente, eu conheço muitas clínicas, eu já fiz procedimento em muitas clínicas, com esses anos todos que eu fui passando. É um cuidado muito especial, porque a gente está lidando com um público que a grande maioria é mulher. A grande maioria é mulher. Tem procedimentos masculinos, mas a grande maioria é mulher. Então a gente tem que ter essa preocupação. Eu acho que essa insegurança pode ser muito bem... Vamos supor que você chegou na clínica e está com medo. Você foi fazer lá, coletar de seus óvulos, você não tem parceiro, não tinha ninguém para estar com você, ou você trouxe uma pessoa que não tinha intimidade para poder, ou não tinha condições de entrar dentro do centro cirúrgico. Você pode requerer falar com a chefe de enfermagem e pedir alguém para ficar o tempo todo ao seu lado no seu procedimento, tá? Claro que onde nós trabalhamos, não tem muito essa preocupação, porque já está todo mundo sempre o tempo todo junto, mas numa clínica, num lugar, na sua cidade, onde você estiver, você tem esse direito, né, de ter uma pessoa que vai ser elegida por você mesmo, da equipe que você fala, não, eu quero você do meu lado. Então você pode fazer isso, tá? Eu acho que isso traz... Não, e acontece muito. Antes de eu começar a fazer a anestesia, né, a gente faz anestesia na veia, que eu injeto essas medicações, as próprios pacientes pegam na mão da enfermeira na sala, ou da auxiliar, e falam, você não solta, você fica comigo o tempo todo. E nós mesmos
estimulamos a elas ficarem. Primeiro, que o procedimento necessita também dessas enfermeiras Na sala, auxiliares claro. na sala. Então, elas não vão sair da sala. Tá? Elas não vão sair. E uma coisa que o Dr. Valdemar comentou aqui, que eu gostaria de só dar uma ênfase, que é assim, existem direito de acompanhante, só que nós sempre falamos que esse direito do acompanhante em sala, como é um procedimento cirúrgico, existem técnicas e maneiras de se portar dentro do centro cirúrgico, inclusive para a saúde da própria paciente. Porque uma pessoa leiga que entra dentro do centro cirúrgico pode contaminar materiais, pode contaminar algum local do centro cirúrgico. Pode desmaiar também, né? Pode Não está desmaiar acostumado também. a ver aquilo, não É vê verdade, sangue, é desmaia. verdade. E a gente não está ali com, por exemplo, num parto, existe um grupo especializado Para para ficar com o pai. circular junto com o acompanhante do parto ali. Ali não tem uma pessoa específica para ficar tomando conta de uma pessoa leiga dentro de um ambiente cirúrgico, né? Então eu acho que é basicamente isso. Só que na sala de consulta ginecológica pode levar qualquer pessoa. Você pode eleger qualquer pessoa para ficar com você na consulta ginecológica, mas dentro do centro cirúrgico existe uma regra, um preparo para você estar lá dentro. Você não pode simplesmente entrar. E faz parte, né, do próprio protocolo de segurança para o paciente. Tá. Para a paciente. Né? Já estamos chegando aqui ao fim, tanto do nosso podcast, que passa muito rápido, mas eu ainda tenho mais umas perguntinhas aqui. E é uma pergunta legal aqui, porque eu tenho asma. Como que eu faço? Qual a minha segurança durante a anestesia, né? Então, eu vou até ajudar a responder, porque eu acho que é importante, porque quando o paciente relata que tem asma, que tem alergia a látex, eu sou o médico que estou ali antes do anestesista, que tenho que me preocupar com isso, né? Então, eu que vou fazer o pré-operatório. Então, quando eu vou fazer o pré-operatório, eu tenho asma, eu vou ver com o pneumologista ou com o médico que cuida desse processo de doença pulmonar crônica, quais são o que eu devo fazer para me proteger, para proteger o paciente durante a anestesia. Aí ela vai relatar para o anestesista e o anestesista vai fazer, ele já vai ter à mão ali tudo que ele precisa para qualquer situação fazer a reversão. É isso, correto? Correto. Tá. E não é só isso, né? Por exemplo, eles perguntam de vários tipos de medicações, né? Medicação contínua, devo utilizar ou não? No dia, caso, por exemplo, eu tomo remédio da tireoide, eu posso tomar no dia? Então, isso é importante responder, né? No dia da anestesia eu posso tomar. Nós falamos o seguinte, tem algumas medicações que você pode continuar tomando, mas assim, 2 horas antes, com um copinho de café, um copinho, aquele bem pequenininho, metade do copo, só para você conseguir engolir o comprimido, aí pode? Aí pode. Porque 2 horas antes, tá bom? A gente aconselha 2 horas antes. Só que tem um detalhe assim, para homogeneizar tudo, nós falamos, fica em jejum. Mas se precisar, agora, tem um detalhe que eu queria falar assim, por exemplo, a Alênia, que eu vi, inclusive, numa das perguntas. A Alênia é bombinha. Tem comprimido, é óbvio, que você vai por dentro do inalador. Então você vai inalar, não tem problema nenhum. Tá? Ele pode dar algumas alterações, você só avisa a gente da anestesia se usou ou não a bombinha. Tá? Agora, diabetes, por exemplo. Tem remédio de diabetes que... Eu não, todo o médico anestesiologista, nós preferimos uma cirurgia, por exemplo, metformina, uma medicação muito utilizada. Às vezes, nós falamos para não tomar no dia. Por quê? Porque pode dar hipoglicemia. E junto com algumas medicações que nós utilizamos, pode dar uma hipoglicemia. Então, essas medicações são boas para falar para nós, por quê? Quando eu estou dizendo esse negócio da hipoglicemia porque me perguntaram. Mas eu vou ter hipoglicemia no dia. O problema é o seguinte, eu prefiro um pouco de hiperglicemia num diabético do que a hipo. Para nós, o grande problema é hipo. Porque, mesmo para quem não é da área médica, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples. O meu cérebro, minhas células do cérebro, dependem
de duas coisas para funcionar: oxigênio e glicose. Nós não temos reserva nem de oxigênio, nem de glicose. Então, se faltar glicose e você tomou as drogas que eu utilizei, por exemplo, baixaram o nível, e você tomou a metformina, você pode então desencadear uma hipoglicemia que pode ser inclusive fatal. Então, nós às vezes suspendemos. Mas isso, cada caso é um caso. Vai ser analisado. Né? Vai ser analisado pelo anestesiologista no dia e vai explicar para você como é que você vai proceder com essas medicações. Mas a grande maioria não vai interferir. Eu acho que a gente já tem um tempo aqui e a anestesia pode prejudicar meus óvulos ou embriões. Eu também acho que posso responder, mas não tem nenhuma interferência. Foram feitos vários trabalhos com toda a medicação que é utilizada na anestesia hoje. São drogas, como eu falei para vocês, muito seguras. São drogas que não vão interferir, quando eu falo da própria biologia, da imunologia, da própria embriologia, então não vai mexer nem com os óvulos, nem com o próprio embrião. Então nenhuma delas é totalmente seguro. Estou falando aqui com 100% de segurança, porque os trabalhos demonstraram que nenhuma delas vai prejudicar. Agora nem o óvulo, nem o embrião. Essa pergunta que eu vou fazer agora é minha, é surpresa, porque eu vi as perguntas aqui e eu quero fazer uma minha. No caso nosso, da retirar óvulos, anestesia para retirar óvulos, quanto tempo essa droga fica no corpo? Porque as pessoas perguntam para mim, tipo, pô, amanhã eu tô bem, amanhã à noite, ó, tomei anestesia hoje, amanhã à noite eu posso sair para beber, eu posso ir para uma balada, quanto tempo eu tenho que me preocupar depois de tirar óvulos, com essa paciente anestesiou, tirou óvulos? Como que é o seguinte dela? Se fosse uma cirurgia grande, que o paciente foi entubado, que eu usei vários tipos de medicações, eu falaria para não, pelo menos uma semana, não ficar bebendo, não. Por quê? Essas drogas mexem, como eu falei, todas as drogas que eu utilizo, ela mexe com o meu sistema nervoso central. O álcool também mexe com o sistema nervoso central. Tá? Em muitos casos de vocês, quem assistiu aquela série Friends e viu, por exemplo, um dos protagonistas, né, da série faleceu por causa de uso de uma droga lá, a droga K, ketamina. É um anestésico potente, é aquele que dá sonho e pesadelo que eu falei para vocês. Essa droga ele foi misturada com bebida alcoólica. Então, cuidado quando você toma num hospital, não estou falando nem só na reprodução, estou falando em tudo. Você tomou diazepam, dormonide, qualquer droga psicotrópica que mexa com o teu sistema nervoso central, tome cuidado com bebida alcoólica, porque potencializa. Lembra aquela história que eu falei de regurgitar, de vomitar e aspirar o conteúdo para dentro da traqueia e ir para o pulmão? Pode acontecer isso. Você perde os reflexos de proteção. Então, se você for vomitar, por exemplo, ter o reflexo do vômito, você não vai conseguir se defender e pode, então, cair, né, no meu pulmão e você ir até a óbito. No caso, especificamente, da punção ovariana, as drogas que eu utilizo, que vai durar mais tempo, é uma que eu chamo de fentanil. É um derivado da morfina, um derivado sintético, que a gente fala, né, artificial. Da morfina é 100 vezes mais potente que a morfina. Mas ele vai durar, a metabolização dele, para ele ser eliminado, umas 7 horas. Agora, quando você sair da recuperação, lembra então que pode ficar um pouquinho e nós pedimos inclusive o acompanhante para você. E bebida alcoólica, neste caso, o pessoal fala, né, vou jantar, tomar um vinho amanhã, 24 horas, 48 horas depois, não tem problema nenhum, tá bom? Mas se fosse uma cirurgia grande, eu falaria para ficar pelo menos uma semana sem bebida alcoólica. Nossa, cara, eu vou te falar uma coisa, que podcast bacana, que legal a gente poder tirar tantas dúvidas e dúvidas tão básicas e importantes, porque as pessoas que estão lá do outro lado, elas estão vivendo uma situação que talvez para nós seja tudo muito corriqueiro, muito dia a dia, mas que essas perguntas aqui, elas vieram
Muito bem. Então, Dani e pessoal, agradeço vocês por nos trazerem essas perguntas ali dos bastidores, do dia a dia, né, que os pacientes fazem. E, pô, Ronésimo respondendo, né, que é um cara que entende de medicação, que a gente chama droga, né, mas é medicações e toda essa parte farmacológica, né, professor de anestesia. Então, eu acho que esse podcast hoje foi incrível, eu sempre falo, né, eu brinco até que são meus podcasts são todos imperdíveis, né, mas é que eu gosto, né, vou fazer o quê, né, mas eu queria agradecer, Onésimo, a sua presença, a gente conversou aqui pouco, até mais do que eu costumo fazer, a gente bateu praticamente 60 minutos, normalmente eu faço podcast entre 45 e 50, 55 minutos, porque sim, eu entendo que as informações, se precisar, vocês escrevam lá suas dúvidas, eu chamo ele de novo aqui para a gente conversar sobre mais dúvidas, porque isso é muito gostoso, mas eu queria queria falar te só uma agradecer, coisinha. por favor, a casa é Só para sua. terminar, tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Eu falo, porque nós médicos, é o que você falou, nós estamos todo dia convivendo ali, convivemos com o paciente, só que você tem que ver o que o paciente pensa, os medos, os receios, é óbvio que eles têm. Você vai deixar a tua vida, por exemplo, nas nossas mãos. Então, tem que pensar muito nesse ponto. E eu sempre falo para os meus alunos uma coisa, eu falo assim, é diferente você entrar no centro cirúrgico na vertical e na horizontal. Então, existe um abismo de diferença. Então, essa postura que nós temos que ter, e esse trabalho que você faz aqui, é altamente importante nesse sentido, de esclarecer, procurar tranquilizar as pessoas ao máximo, para poder, quando chegar num procedimento desse, que são pessoas que estão passando por situações difíceis, quem está querendo engravidar, ter filho, passam por problemas pessoais, às vezes, que nós desconhecemos. Mas nós temos que chegar neles juntos e juntos, né, poder propiciar um atendimento de qualidade melhor e poder realizar o sonho dessas pessoas. Tá bom? Maravilha. Onésimo, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Fertilicast. Hoje falando sobre anestesia e suas nuances e seus riscos e a sua segurança. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho, fico muito feliz que vocês tenham nos acompanhado. Não esqueçam de dar um joinha, um clique, um comentário, isso é extremamente importante para que toda essa conversa, no YouTube, seja no Spotify, seja em qualquer streaming, que ela seja divulgada para que as pessoas tenham a oportunidade também de ouvir isso, né? Então, estamos aqui.